Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo inédito. Depois do sucesso estrondoso daquele vídeo em que eu falei dos livros favoritos do mundo, finalmente consegui, fiquei um mês com a enquete no ar, coletando as respostas de vocês que me assistem do Brasil inteiro. E agora vai sair o vídeo com o mapa totalmente inédito, elaborada por euzinha aqui, deu um trabalho desgramado para fazer isso, falando quais são os livros favoritos de cada estado brasileiro. Mas antes de começar, um recado para quem vai estar em São Paulo no dia 3 de junho, segunda-feira. 12h30 eu vou estar na biblioteca do Parque Vila Lobos. Lá vai estar sendo gravado um programa de entrevistas realizado pelo canal Arte 1 do Grupo Bandeirantes. Então quem quiser participar da plateia, quem tiver disponibilidade nesse horário, precisa mandar um e-mail para arte1@band.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo também para reforçar. E aí você escreve lá, diz, eu quero participar da plateia, tal, no dia 3, e aí eles colocam o seu nome, é de graça, tá? Mas agora sim, nós vamos começar. Eu estou com o meu computador aqui na minha frente e as minhas colinhas. Contemplem, este é o maravilhoso mapa dos livros favoritos do Brasil. Eu sei, estão todos muito ansiosos, procurando os seus estados, e nós vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Vamos começar primeiro pela região sul, tá? Não houve muito que se dizer sobre o Rio Grande do Sul. Quase todo mundo que respondeu e quase todo mundo que você perguntar na vida vai dizer que o autor principal que melhor representa o Rio Grande do Sul é o Érico Veríssimo, e todos citam o trabalho O Tempo e o Vento, que na realidade é uma trilogia composta por 3 livros divididos em 7 volumes. É uma obra mastodôntica. Todos conhecem o primeiro livro, né, que é O Continente, que virou novela, que virou filme, mas é uma obra bem maior. Em seguida, partindo aqui para Santa Catarina, eu separei a poesia de Cruz e Souza. Aqui vocês vão ver destacado o Broquéis, que é um livro de poesia. O Cruz e Souza é um poeta simbolista, talvez ele tenha sido o melhor, o mais importante poeta do simbolismo no Brasil. Foi um estilo literário da virada do 19 para o 20, muito importante. E eu só vim a conhecer a poesia de Cruz e Souza graças ao trabalho do homenageado no estado do Paraná, que é o Paulo Leminski, que também foi poeta, aliás, é um dos meus poetas favoritos, e ele escreveu, além de muita poesia, ele escreveu biografias de pessoas que ele admirava, biografias completamente lindas, bonitas, meio doidonas, e um dos homenageados pelo Leminski foi Cruz e Souza. Depois de ler a vida de Cruz e Souza contada por Leminski, eu me tornei fã de Cruz e Souza também. Vale dizer, é lógico, eu sei que já tem gente que está de cabelos em pé. Cadê o Dalton Trevisan? Cadê o fulano de tal? Gente, essa lista, esse mapa foi feito através de uma enquete que eu propus para vocês. Eu recebi milhares de respostas, mas é óbvio que isso não é uma pesquisa científica e eu não tô aqui para trazer respostas definitivas, tá? Pelo contrário, a ideia é fazer uma brincadeira, é fazer aquela versão lá daquele mapa estrangeiro aqui para o Brasil e não dar respostas definitivas. Então, é lógico que se você quer contribuir, quer falar de outros autores do seu estado, quer explicar por que você prefere outros autores, usa aqui o campo dos comentários. Se eu receber reclamações demais, é capaz que eu modifique algumas coisas. Vamos então agora para o Sudeste, a minha região. Vocês me surpreenderam demais, na verdade me encheram de alegria, porque a grande maioria das pessoas citou Lígia Fagundes Telles. Livros dela, tanto o Antes do Baile Verde, quanto Ciranda de Pedra, e principalmente o que recebeu mais votos foi As Meninas. Isso me deixou muito feliz porque ela é a minha autora favorita. Entre as mulheres, sem dúvida, ela é a minha favorita. E normalmente aqui em São Paulo, sempre é mencionado o Mário de Andrade com o seu Macunaíma e outros trabalhos também. Obviamente que ele é muito importante. Mas eu às vezes me pergunto, será que as pessoas ainda leem Mário de Andrade? Eu não sei se Macunaíma ainda é lido como já foi no passado. Eu acho que, eu tenho a impressão, inclusive pelo tanto que vocês me pedem alguns autores, quase nunca alguém me pede para ler Mário de Andrade, então eu acho que talvez
ele não esteja vivendo um momento lá muito popular, mas é óbvio, é um autor assim fundamental. E havia muitos outros também, foi dificílimo escolher o autor de São Paulo. Aí nós vamos, aqui não teve dificuldade nenhuma, né? No estado de Minas Gerais, a gente tem o Guimarães Rosa e o seu Grande Sertão Veredas, que é não apenas o livro mais importante do Guimarães, é talvez o livro mais importante da literatura brasileira, segundo muitos. E, enfim, não houve polêmicas não, a maioria falou esse livro lá na enquete. E muitos falaram, a maioria também, do Dom Casmurro no estado do Rio de Janeiro, o que é mais do que compreensível, e na verdade qualquer livro do Machado de Assis poderia estar aqui representando o Rio de Janeiro, que não ia fazer feio. E já aqui, olha, no Espírito Santo a gente ficou com as Crônicas de Rubem Braga, que foi provavelmente o cronista mais celebrado, mais popular e mais inspirador da importante tradição da crônica brasileira. A crônica é um gênero que nós aqui no Brasil temos autores de qualidade para dar e vender, e quase todos esses cronistas citam Rubem Braga como o grande cronista brasileiro, e ele é nascido no Espírito Santo. Agora nós vamos para o Centro-Oeste. Aqui nós temos uma polêmica, eu não consegui resolver melhor essa questão, do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Se eu não me engano, o Mato Grosso do Sul só se separou do Mato Grosso lá por 1973, 74, me corrijam se eu estiver errada, mas é muito recente. A história desses dois estados é muito interligada. E tanto as pessoas que responderam do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul falavam de Manoel de Barros, que é nascido em Cuiabá, numa época em que os dois estados eram um estado só. Então eu não tive muita alternativa. Os votos foram maciços para o Manoel de Barros, então eu não tive muita alternativa a não ser colocar Manoel de Barros nos dois Mato Grossos. E aqui a gente está falando da poesia dele em geral, mas eu escolhi 2 livros de poemas, o livro Sobre o Nada e Meu Quintal é Maior do que o Mundo. E também com uma poetisa, nós temos aqui representado o estado de Goiás, a Cora Coralina. Aqui também não houve polêmica. Alguns estados assim foram muito fáceis, foram respondidos assim em massa, e é o caso de Goiás, todo mundo fala da Cora Coralina. Eu tive poucas respostas de Brasília, eu até deixei em branco aqui o Distrito Federal, mas era mais por uma questão de espaço. Eu tive muito poucas respostas de Brasília, o que é também compreensível, afinal Brasília é uma cidade construída há pouco tempo, o Distrito Federal mudou-se para lá, costumava ficar no Rio de Janeiro, e aqui eu precisei recorrer à internet, porque as pessoas que responderam a coluna não citaram autores nascidos em Brasília e que não falavam de Brasília. Teve gente que falou de, sei lá, até de autores estrangeiros, mas não falou de nada de Brasília. Então eu tive que recorrer à internet e pesquisando, vendo daqui, vendo de lá, eu decidi dar esse posto de livro de Brasília para a poesia e a música de Renato Russo, que não é nascido em Brasília, afinal quando ele nasceu não existia Brasília, mas que eternizou Brasília com suas canções e seus livros. Ele chegou a escrever livros. Então eu acho que, pra mim, sempre que eu vou a Brasília, eu fico com Faroeste Caboclo na cabeça, porque eu fico pensando naquele verso: meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Toda vez que eu vou a Brasília eu fico com essa música na cabeça. Então assim, acabei escolhendo, vocês não me deram alternativa, não sei escolher sozinha, e eu escolhi como autor principal de Brasília, Renato Russo. Agora nós vamos para onde? Vamos para o norte. No norte foi mais complicado também. Alguns estados foram bem fáceis de responder, outros eu tive poucas respostas. Por exemplo, no Amapá muito pouca gente me respondeu, em Roraima também. E eu também algumas vezes precisei dar uma olhadinha na internet. Mas vamos mostrar para vocês como ficou. No estado do Pará nós temos Belém do Grão-Pará. Aqui nessa imagem está escrito Martins, parece que é o nome do autor, mas na verdade é o nome da editora que publicou essa capa. O autor na verdade é o Delcídio Jurandir, e essa história inclusive eu fiquei curiosa para ler. É uma história que se passa em Belém do Pará nos anos 20 e gira em torno de uma família que viveu o auge do ciclo da borracha e que portanto nadou em dinheiro, e depois que o ciclo
retrocedeu, essa família entrou em decadência e tudo se passa nas ruas de Belém do Pará. No estado do Amazonas foi muito fácil, todos falaram de Milton Ratum e o livro mais conhecido de Milton Ratum, que é Dois Irmãos. Também faz bastante sentido, ele se passa em Manaus, numa Manaus também do passado, inclusive é um dos meus romances nacionais favoritos, eu adoro esse livro, é belíssimamente escrito, então não houve dificuldade. Aqui no estado de Rondônia, o livro escolhido foi Diaruí, que é uma ficção. Eu vou até pegar minha colinha aqui para não falar bobagem, afinal eu precisei pesquisar a respeito desse livro. É uma ficção escrita pelo autor Antônio Cândido da Silva e ele fala sobre um povo indígena chamado Caripuna. A sinopse que eu encontrei na internet fala o seguinte: no século XIX foi o cenário que aconteceu a história de Diaruí, encontrado pelos engenheiros da construção da ferrovia, com a perna necrosada, abandonado no caminho do progresso. O narrador envereda por esse choque de culturas, crenças e mitos, ou seja, o choque de cultura entre os construtores brancos e os povos locais lá de Rondônia. No Acre, o livro escolhido foi Galvez, Imperador do Acre, do Márcio Souza. Não é um autor nascido no Acre, ele é amazonense, se eu não me engano, mas esse livro se passa por lá e ele foi um sucesso editorial que você pode encontrar pelo Brasil inteiro e que conta a história dessa personagem histórica que foi Galvez. Agora, nós vamos para cima, aqui no estádio de Roraima. O livro escolhido foi A Queda do Céu. Na verdade, ele é um relato antropológico. São as palavras de um xamã Yanomami chamado Davi Kopenawa, registradas por um antropólogo francês, o Bruce Albert, um antropólogo que acompanhou o xamã Davi desde os primeiros contatos com os não indígenas. Um livro considerado em parte biográfico, mas também com um certo ar poético, místico. Ele foi publicado pela Companhia das Letras e também não é difícil de encontrar. E para fechar então a região norte, eu coloquei aqui, essa capa não dá para ver direito, não consegui recortar uma capa que aparecesse o nome do autor e do título, mas isso aqui é a capa de um livro de poesias de um poeta chamado Manuel Bispo Correia, um poeta nascido no Pará, mas que se transferiu há muitos e muitos anos para Macapá e que hoje inclusive faz parte da Academia Amapaense de Letras. Ele tem muitos trabalhos de poesia publicados e é por isso que ele está aqui representando o estado do Amapá. E um estado que a gente teve bastante dificuldade foi o estado do Tocantins, por ser também mais um daqueles estados novos que tem poucas décadas de existência. Se eu não me engano, ele fazia parte do estado de Goiás e depois que se separou, se tornou um estado independente. Mas o livro escolhido, na verdade, a obra escolhida foi a poesia de Luiz Helena Oliveira da Silva. Aqui eu selecionei Solau do Mal de Amor. Ela se diz muito identificada com o Manuel de Barros e é uma professora, inclusive, da Universidade Federal do Tocantins. Foi a autora que eu achei mais representativa, embora tenha tido poucos votos do Tocantins, tá? Agora vamos para o estado que eu acho que é o mais rico, mais pródigo, né, de boa literatura, que é o estado do Nordeste. Vamos começar aqui com o Maranhão. O Maranhão não poderia, na verdade até poderia, eles têm muitos autores bons no Maranhão, viu? Mas eu acho que o mais famoso e conhecido de todos é a Luísa Azevedo. Eu coloquei aqui o seu livro mais conhecido, que é O Cortiço, um livro que se passa no Rio de Janeiro, tanto que muitos cariocas citaram O Cortiço como o livro emblemático do Rio, mas não adianta, o Aloísio é do Maranhão, e ele é inclusive identificado com o estado dele, então eu coloquei aqui O Cortiço como representante do estado do Maranhão, mas há outros livros também do Aloísio Azevedo, como Mulato, por exemplo, que se passa no estado do Maranhão. Então não é que seja um autor que perdeu contato com o seu estado natal, muito pelo contrário. Aqui no estado do Piauí,
O livro mais citado foi Beira Rio, Beira Vida, do Assis Brasil. No Ceará também tem muitos bons autores, mas a maioria falou da Raquel de Queiroz, de O 15. Mas poderíamos ter colocado também, não seria esquisito, o José de Alencar, com as suas muitas e muitas obras que homenageiam o Ceará. Por exemplo, Iracema, que é nada mais nada menos do que um mito, uma lenda fundadora do estado do Ceará e do povo cearense. Mas a maioria de vocês falou de O 15 da Raquel, e eu respeitei. Aqui no Rio Grande do Norte eu coloquei Dicionário do Folclore Brasileiro, do Câmara Cascudo, que foi um intelectual, um escritor que pesquisou muito sobre a cultura e o folclore nacional. Embora o dicionário não seja uma obra de ficção, é uma obra literária muito importante e muitas pessoas, a maioria das pessoas que responderam a minha enquete, falaram de Câmara Cascudo. E agora nós vamos para a Paraíba. O Ariano Suassuna é natural da Paraíba, embora depois ele tenha se transferido para Recife, mas ele viveu a infância na Paraíba, inclusive o pai dele, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, foi governador desse estado. E, enfim, ele tem a história da família dele é muito conectada com a Paraíba. Então eu acabei colocando o Alto da Compadecida no estado da Paraíba, embora muita gente de todos os estados do Nordeste tenham citado esse livro. Aliás, é uma coisa que eu reparei. Na minha enquete, muitas pessoas de diversos estados diferentes do Nordeste citavam livros, mesmo sabendo que eram de outros estados. E a justificativa que davam é que, mas é que esse livro representa o espírito nordestino. Aqui no Nordeste todo mundo gosta desse livro. Eu me sinto quase como se falasse do meu estado, embora não fosse. Então eu percebi isso, há uma cola que une culturalmente os estados nordestinos, que eu acho muito bonita, inclusive. Eles compartilham essas afinidades culturais e admiram os mesmos autores como se fossem seus compatriotas. Aqui no estado do Pernambuco, entramos com a Clarice Lispector, que oficialmente é nascida na Ucrânia, né? Mas ela saiu da Ucrânia como uma bebê de colo, então ela mesma dizia que ela nunca pôs os pés na Ucrânia e ela se considerava pernambucana. É por isso que A Hora da Estrela, esse romance maravilhoso, está aqui no estado de Pernambuco. No estado do Alagoas, a gente tem Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tá aí um livro que foi mencionado por quase todo mundo, não só do Nordeste, mas do Brasil inteiro. Todo mundo gosta de Vidas Secas, é impressionante. Mas esse título vai para o estado de Alagoas. Aqui no estado de Sergipe, foi difícil de escolher, foi bem difícil, porque muita gente respondeu, mas todos responderam com autores diferentes, não teve autores repetidos. Então eu acabei me guiando pela internet, e o autor que me pareceu mais representativo foi o Vladimir Souza Carvalho, com o seu livro de contos sergipanos, Feijão de Cego. Ele, inclusive, faz parte da Academia de Letras local e tudo mais. Foi o critério que eu escolhi, foram as minhas pesquisas na internet, o tanto que ele pareceu relevante. Mas, como eu falei, se você não concordar com isso, usa o campo dos comentários para a gente descobrir novos autores de Sergipe. Para fechar, é engraçado que tenha ficado por último, esse que é talvez o autor brasileiro mais conhecido no exterior, talvez mais do que o Paulo Coelho, eu diria que sim, embora o Paulo Coelho seja muito conhecido. Eu tô falando do Jorge Amado, e aqui no estado da Bahia não houve nenhuma discussão. Eu acho que das respostas que eu recebi, 95% foram de livros do Jorge Amado, e desses, quase todos citavam Capitães da Areia. Alguns falavam de Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor, mas a grande maioria, Capitães da Areia. E com isso nós encerramos o nosso passeio pelo Brasil. Esses foram os livros favoritos que vocês escolheram. Eu quero agradecer a todos por terem respondido e eu quero convidar vocês também a colocarem aqui embaixo as suas opiniões. Lembrando que se você ficou interessado, eu vou colocar esses livros aqui embaixo num link só da Amazon. Você entra lá e você abre todos os que eu encontrar disponíveis, né? Alguns já estão esgotados, mas todos que eu conseguir encontrar eu vou colocar nessa lista aqui para você comprar pela Amazon e conhecer os livros favoritos do nosso país. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.